Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Era uma vez um reino tão distante. Ele era governado por seu rei, que se dizia temente a Deus e se dizia forte, poderoso. Ele anunciava para todos os líderes que o inimigo estava à porta, mas ele era forte o suficiente para mandar aqueles inimigos para fora. Os líderes religiosos e as autoridades do reino se alegraram com as palavras do rei. Ficaram felizes e satisfeitos, afinal, ele nos daria aquela proteção. Mas os sacerdotes, com isso, fecharam seus olhos para os pecados que o rei cometia. O rei, por sua vez, a ver que os sacerdotes estavam ao lado dele e todas as outras autoridades, concedia a cada um deles benefícios financeiros, posses, status e muitas outras coisas. O povo, vendo toda aquela liderança, imaginou, bem, se os líderes estão crendo nesse rei, nós também vamos crer. E logo o povo depositou toda a sua confiança nesse rei. Com o tempo, o reino foi se enchendo de pecado e vivia cada vez mais assolado pela idolatria. O povo se esqueceu do verdadeiro Senhor, o verdadeiro libertador dos inimigos, e confiaram apenas no seu rei humano. O rei, por sua vez, estava satisfeito, afinal nunca faltou nada em sua mesa, bem como na dos sacerdotes e as autoridades. O povo, entretanto, passava fome. A desigualdade se fazia cada vez mais presente dentro desse reino. Mas eles não ligavam. Afinal, eles já tinham se vendido às ordens do rei e aceitado a palavra daquele rei há muito tempo atrás. Os sacerdotes nem mesmo podiam admoestar esse rei, porque eles tinham vendido a sua alma para este. A guerra não tinha chegado àquele povo, mas a fome, a destruição já habitava, como se a própria guerra se fizesse presente entre eles. O povo aceitava tudo de bom grado, como se ele fosse realmente o verdadeiro Senhor. Até que Deus diz: não há mais perdão. Essa história é a história do povo de Israel, do Reino do Norte, ou pelo menos parte dela. Um reino que confiou apenas no seu rei, abandonou o seu verdadeiro Deus e passou a idolatrar. Passou a idolatrar a sua pátria, o seu rei, as suas autoridades, ao dinheiro e aos deuses falsos. O reino estava sendo guiado por sacerdotes que haviam se vendido por posses. Enfim, nada de novo debaixo do sol. Porém, sempre que o povo de Deus se desvia do caminho, Deus sempre tem um plano. E esse plano é levantar um profeta. E na história de Israel, do Reino do Norte, não seria diferente. Deus levanta Amós, o seu profeta, um homem do campo, porém muito inteligente, sábio e verdadeiramente temente a Deus. Deus mostra a Amós 5 visões. 4 delas fala sobre a destruição desse reino. E uma delas é sobre o juízo, o julgamento desse reino. E é exatamente sobre essa visão, sobre julgamento, que nós falaremos nos dias de hoje. Deus usa a figura de um prumo para exemplificar o que está acontecendo com Israel. Todo mundo conhece um prumo? Eu trouxe um aqui, ó. Peguei lá do Duil, lá. A Dalva que me emprestou, Duil. Esse é o prumo, tá? Esse é o prumo. O prumo, ele é um instrumento de medição. Ele serve para conferir as coisas.
Se essa parede estiver certa, o prumo vai ficar. Exatamente, ele vai aqui e encostar embaixo. Ó. Ele não vai ficar balançando e ele também não vai encostar na parede, ficar apoiado na parede. Pelo que eu estou vendo, a parede está reta. Então a gente não precisa destruir essa parede. Deus usa a figura do prumo para exemplificar o que está acontecendo com Israel. O prumo serve para medir a retidão do povo. É claro que, no caso da visão, o prumo seria a palavra de Deus. Bem, Deus usa isso como uma figura para ficar mais claro a Amós. Amós, olha só o que está acontecendo. Eu estou sobre Israel, esse muro, e se eu coloco o meu prumo, perceba, Amós, eles estão tortos. O muro está pendendo para o lado, Amós. Ele não mais segue a retidão de minhas palavras. E por isso, Israel será destruído. E assim segue os versículos 8 e 9, a profecia do próprio Deus dizendo que os lugares altos de Isaac e os lugares santos de Israel seriam destruídos, ou seja, as autoridades e os líderes religiosos seriam varridos do reino. Quer saber o que mais me impressiona na história do Reino do Norte? Deus diz que haverá destruição naquele reino. O juízo dele é verdadeiro. O prumo, a sua palavra é verdadeira. E ao colocar ao lado da vida de cada um daquele povo, daquele rei, daquele sacerdote, ele identifica a distorção de suas palavras. E ele diz, olha, esse reino vai ser destruído. Sabe quem destrói esse reino? O inimigo do começo da história, que o rei se dizia forte o suficiente para proteger aquele povo. Deus vai usar os assírios, os inimigos de Israel, para varrer aquelas autoridades mentirosas, aqueles sacerdotes falsos, e para construir de novo o seu povo, para que o povo volte de novo a olhar para ele como seu único Senhor. Ou seja, Deus deixa que o castigo venha até aquele povo, para que eles sejam corrigidos e voltem ao caminho correto. Lutero chama essa obra que Deus faz com o povo de Israel de juízo estranho, obra estranha de Deus. É uma obra estranha de Deus. E o que é isso? Ora, é todas aquelas situações que geralmente nós não atribuímos a Deus. E realmente não é Deus quem fez. Um exemplo, a pandemia. A pandemia não é culpa de Deus, mas ela é uma obra estranha de Deus. A pandemia é culpa nossa, culpa de nossos pecados, culpa do nosso consumo desenfreado. Não adianta colocar a culpa em pessoas longe daqui, afinal o nosso pecado ajuda a contribuir com cada doença que nasce nessa terra. A pandemia não é culpa de Deus, mas Deus usou ela em cada uma de nossas vidas para lembrar: o Senhor é sobre todas as coisas, sobre os bons e sobre os maus. O Senhor é o Rei que governa todo o mundo em todos os tempos, e todos nós estamos debaixo da sua graça. O exílio vai funcionar da mesma forma para o povo de Israel. Eles vão ser destruídos, levados para o cativeiro, ficados numa terra distante, e aí onde não há mais salvação, Deus levantará outro profeta e dirá: ei, eu sou a sua salvação. Eu te tirei do Egito e te levei para a terra de Canaã. Confie em mim e eu te trarei de volta à sua terra. Deus não dá o exílio para aquele povo. O exílio de Israel é consequência de seus pecados, mas Deus usará esse exílio para fazer grandes coisas no meio do seu povo. A obra estranha de Deus nunca é um castigo pelos nossos pecados. Na verdade, ela é quase que uma bênção, porque é Deus interferindo na nossa vida e dando a nós mais uma oportunidade de vê-lo como o Senhor sobre todas as coisas.
Sabe que existe uma coisa muito comum entre todos os profetas de Deus. Todos os profetas de Deus, ele é do contra. Se ele for profeta, ele é do contra. Mas ele é contra o quê? Ele é contra a prática pecaminosa. Não importa de quem seja. Seja do povo, dos mais menos favorecidos, na verdade, ou até os líderes religiosos, como Amós fez aqui. Até o próprio rei deveria se submeter à palavra do profeta, porque a palavra do profeta é a palavra do próprio Deus. Foi assim com Moisés, o primeiro profeta, e foi assim com João Batista, o último profeta. João Batista levantou a sua voz tanto contra o povo como o rei. E o rei fez o quê? Herodes prendeu ele, colocou ele na prisão. E numa oportunidade que as coisas não saíram como Herodes planejava, acabou o matando. Isso tudo por quê? Porque as palavras do profeta, ela é contra a prática pecaminosa, é contra a nossa prática pecaminosa. Ele abomina o pecado, mas ele também aponta para a salvação. Lembra do prumo? O prumo em nossas vidas é a palavra de Deus. E assim como o povo, o rei e o sacerdote de Israel tinham a palavra de Deus para os guiar, nós também temos. Mas eles escolheram viver uma vida torta diante da palavra de Deus e agir conforme a sua própria vontade. Mas ainda assim Deus é misericordioso com eles e levanta Amós para dizer: meus filhos, voltem de novo para mim. João Batista foi um dos últimos a segurar o prumo de Deus. Antes de Jesus Cristo, ele já apontava o caminho reto. Arrependam-se de seus pecados e creiam no Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Arrependam-se de seus pecados e confiem em Deus. Como eu disse antes, o prumo, ele não é instrumento de condenação. Ele serve apenas para medir. Ele diz se está certo ou se está errado. A palavra de Deus, ela também não é instrumento de condenação. Ela é como se fosse o prumo em nossas vidas. Ela nos diz o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E ainda mais, ela nos aponta o único correto, que é Jesus Cristo. Acho que muitos de vocês já ouviram aquela música do Menininho Torto. Todo mundo já ouviu? Havia um menininho torto, morava numa casa torta. O que acontece com esse menino no final? Ele encontra a Bíblia, né? Jesus o encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Pois é, meus irmãos, nós somos esse menininho torto. Nós somos tortos, vivemos no caminho torto, moramos na casa torta, enfim, temos a nossa vida toda torta. Como nós sabemos disso? Pela palavra de Deus. Ela vai nos dizer o que é certo e o que é errado. E se avaliarmos a nossa vida com a palavra do nosso Deus, veremos que estamos errados. Mas se a nossa vida é torta, se nós somos os muros e a nossa vida é torta, a palavra de Deus é o prumo, Jesus é o pedreiro. Já ouviram falar que Jesus é pedreiro? Não? Carpinteiro já. Pedreiro é a primeira vez. Mas Jesus é o pedreiro. Ele endireita o muro. Ele apruma a nossa vida. Ele não deixa que o muro seja destruído. Ele conserta. Ele nos dá uma nova oportunidade. Mas, infelizmente, existe o pecado dentro de nós. E diariamente nós queremos fazer como o povo fez com o rei e com o sacerdote. Queremos depositar a nossa confiança em pessoas humanas, pecadoras, que não têm nada a nos oferecer a não ser mentiras. E ainda mais, diariamente, nós expulsamos a palavra de Deus de nossas vidas. Todas as vezes que a gente fecha os olhos e diz: não, pera, será que Jesus faria assim? Não.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, sim. O amor de Deus, ele vive ainda hoje entre cada um de nós. E nós somos espelhos desse amor. Se nós queremos mudar o mundo um dia, nós devemos começar por nós. A juventude teve um estudo nessa sexta-feira sobre Tito. E é interessante como Tito tem a missão de mudar as igrejas dentro da ilha de Creta. E as igrejas têm o papel de mudar toda uma ilha. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo. Alguns cristãos dentro da ilha têm o poder de mudar toda uma cultura. É assim com cada um de nós. A retidão que a palavra de Deus nos dá tem o poder de mudar todo esse mundo. Então, se queremos um mundo melhor para os nossos filhos, para o nosso neto, para o nosso bisneto, devemos começar a amar mais e odiar menos. Porque é isso que o mandamento do nosso Senhor Jesus se resume. Amar a Deus e amar ao nosso próximo, seja ele quem for. Lembra do prumo? Lembre-se, meus irmãos, o único correto em nossas vidas e o único que podemos confiar é o nosso Senhor Jesus. Ele é o único certo. Ele não tem errado. Em Jesus nós estamos certos, retos, a prumo. Não precisamos ter medo da destruição, pois Jesus está ao nosso lado, nos endireitando toda vez que nós pendemos um pouquinho. Ele vai lá e fala, não, meu filho, volta. E ajeita a gente. Não é o sacerdote, não é o rei, não é o povo que vai dar a salvação para esse mundo cheio de pecado. É Jesus Cristo. É o amor de Deus por cada um de nós. Por isso eu peço a vocês, nunca abandonem a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Nunca abandone a palavra de Deus, pois ela vai ser o guia para todas as suas dificuldades. Ela vai te dizer se suas ações estão certas ou se estão erradas. Ela vai confirmar o amor que você tem por qualquer um, até aquele que te prejudica, até aquele que não quer mais a sua existência nesse mundo. A palavra de Deus vai te dizer o que é certo e o que é errado. Confie na palavra de Deus, pois ela é a nossa salvação. Somente ela pode nos dar a paz, a verdadeira paz. E por isso podemos usar as palavras do salmista como nossa. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Sabe o que é cair em insensatez? É dar ouvido aos homens. É confiar mais nos homens do que no nosso Deus. Isso é ser louco, é ser insensato. Confiaremos em Deus, pois Ele nos trará a paz, a verdadeira paz. Confie na graça de Deus, pois ela habita no nosso coração. Por último, tenham fé em Jesus Cristo, pois Ele está ao nosso lado, nos endireitando e nos apontando o caminho correto para a verdadeira pátria celestial, onde Ele, o verdadeiro Rei, vai reinar sobre todos nós em paz, justiça, amor, misericórdia, bondade, carinho, enfim, todos os adjetivos positivos que você puder pensar na sua cabeça. Ele vai nos governar eternamente no seu reino. Que o Espírito Santo conceda a cada um de nós esperança na pátria celeste e que o nosso querido Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, venha o mais rápido possível para nos resgatar desse mundo tão perigoso. Amém. Você também que está assistindo a gente, obrigado por ficar ligado. Curte o canal, se inscreve lá, que sempre tem conteúdo muito interessante sobre a palavra de Deus. Tchau, tchau.